Boa tarde. Enquanto os mais jovens procuram as academias de ginástica para aumentar os bíceps e esculpir o corpo, os mais idosos estão preocupados com a saúde. Para essas pessoas com problemas cardíacos, diabetes ou hipertensão e que precisam de acompanhamento médico, a solução pode estar numa academia terapêutica. Dona Clélia Levi tem 80 anos. Na academia, esbanja vigor e disposição. Eu viajo com meus filhos que acham que não tem problema viajar comigo. Ando onde eles quiserem andar. O que eles fazem, eu faço exatamente igual. A engenheira civil Fátima é mais jovem, 58 anos. Mas assim como a Dona Clélia, começou a se exercitar com pesos por recomendação médica. Musculação eu sei que é o tipo de exercício que quase ninguém gosta de fazer. Eu fiz por imposição médica porque eu não tinha opção. Mas hoje eu não largo a preço nenhum. Esse tipo de academia terapêutica oferece um atendimento mais personalizado, voltado às necessidades de saúde de cada um dos alunos. E para isso, eles contam com aparelhos que proporcionam maior segurança e conforto na hora de fazer o exercício. Eles são aparelhos no sistema de alavanca para uma maior segurança e conforto articular. Então, qualquer pessoa pode realizar o movimento. Além dos equipamentos, outro diferencial da academia é o ambiente e o próprio público. Muitos já têm mais de 50 anos, procuram aqui fisioterapia para reabilitação. As academias convencionais, elas estavam, em vez de melhorar, eles estavam cada vez piorando, causando mais lesões e não tratando da forma certa como uma academia de musculação terapêutica. Nesta academia, idealizada e gerida por um médico, os clientes são acompanhados de perto, com direito até a medições de pressão durante o treino. O intuito de fazer exercício realmente fortaleceu a parte do joelho e foi maravilhoso. Praticamente sem medicamento eu fiquei muito bem. Passaram 6 meses, eu tive um ganho de massa óssea, coisa que eu não consegui nem com medicação há mais de 3 anos tomando. Continuando, ritmado e... Para debater sobre a importância da atividade física na terceira idade, convidamos o médico geriatra Paulo Camis e o ortopedista Benjamin Apter, da Academia Biactive. Participe, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Andressa. Prazer estar aqui com você, Andressa. Começar explicando, então, o que são essas academias chamadas terapêuticas, o que elas têm de diferente em relação às tradicionais? Bom, obrigado pela palavra. Em primeiro lugar, é a avaliação médica. A avaliação médica é uma avaliação diferente das academias convencionais, porque quando a pessoa chega na terceira idade, normalmente, nem todas, chegam com alguma comorbidade. Pode ser uma alteração do colesterol, alteração da pressão, da glicemia, ou mesmo dores, artrose, que é muito comum, processos articulares degenerativos. Tudo isso precisa ser levado em conta antes de prescrever um exercício, porque as pessoas elas têm uma amplitude articular diferente, elas têm forças diferentes. Para isso, nós também fazemos uma avaliação com o fisioterapeuta, para que o exercício possa ser melhor recomendado. Uma vez que o aluno, o futuro aluno, ele coloca quais são os seus objetivos, ou os objetivos quem coloca é o próprio médico do aluno, porque nós da Academia Biactive, nós não fazemos uma avaliação clínica, não fazemos o diagnóstico e não solicitamos exames. Nós colhemos as informações e mantemos um diálogo com o médico do cliente, do nosso aluno. E a partir daí, então, nós determinamos o programa. E esse programa tem aparelhos, metodologias totalmente adaptadas para a terceira idade. Doutor Paulo. Então, muitas vezes, quando a pessoa... aliás, um ponto que eu gostaria de começar. A atividade física ela é benéfica em todas as idades. Agora, muitas vezes o idoso, como o Dr. Benjamin frisou aqui, ele tem algumas doenças. Podem estar controladas ou não. Frequentemente, essas doenças são usadas como desculpa para não fazer atividade física. A questão até que foi levantada aqui é academia terapêutica, né? Porque muitas vezes o tratamento para essas doenças vai ser o fortalecimento, vai ser a atividade física.
E é aí que entraria a academia, por exemplo. A pressão fica mais controlada quando a pessoa faz atividade física. O diabetes, quando você ganha músculo, melhora o tratamento, né? Você às vezes consegue até se livrar dos medicamentos quando você melhora a parte física. Antes de mais nada, então, talvez seja preciso uma mudança de mentalidade aí. Para entender que a doença não é um impedimento. Exatamente. É claro que cada pessoa tem que ser individualizada. Né? Você tem que fazer, se ela tem essa limitação, é importante fazer essa parceria com o colega que está lá na academia para que não haja lesões, né? Senão aquilo lá que era para ser algo de lazer, algo benéfico para a saúde, vai se tornar um trauma. Às vezes aquele idoso que já não quer fazer, vai lá, se machuca, aí não quer fazer nunca mais. Aí você arruma um outro problema. Esse é um ponto importante, né? O limite aí entre o benefício e a lesão para essas pessoas, já que nessa idade o risco é maior, não é, doutor Benjamin? O risco é maior porque o que na medicina nós chamamos de reserva funcional, que é o que o seu corpo consegue ter para executar uma sobrecarga, quer seja para caminhar, correr, ou mesmo equilíbrios emocionais, o estresse, do idoso é menor do que um jovem. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de executar os exercícios. É muito importante, como o Dr. Paulo frisou, o controle das doenças crônicas através dos exercícios. Hoje, quando nós detectamos um colesterol elevado num adulto jovem, o primeiro tratamento seria uma alteração da dieta e exercício físico. Se mexendo nessas duas variáveis não consegue-se um tratamento adequado, aí faz-se a medicação. E para pessoas que já tomam a medicação quando chegam na terceira idade e eram sedentárias, na maioria das vezes a gente consegue diminuir essa medicação. Isso é adotado critério pelo médico do cliente. O nosso grande diferencial, como você perguntou há pouco também, entre as academias convencionais, é que nós mantemos esse diálogo aberto. Então, nós fazemos a avaliação do idoso, enviamos para o médico o relatório dessa avaliação, abrimos uma porta para o médico também dar sua orientação e, a partir daí, nós começamos a trabalhar em conjunto. A consciência hoje dos médicos é muito grande, porque a partir do ano de 2000, o sedentarismo foi considerado doença pela Organização Mundial da Saúde. Então, quando o médico detecta que alguém é sedentário, ele precisa tratar. E hoje ele conta com especialistas em medicina esportiva que podem auxiliar o médico para que o seu doente ele tenha um melhor tratamento, um controle maior, não só com medicamento, mas tendo uma vida saudável. Agora, o que acontece com o nosso organismo com o passar do tempo, com o envelhecimento, na questão da capacidade física mesmo? Perfeito. Então, a facilidade com que o idoso tem de desenvolver uma lesão é muito maior do que a do jovem. E a capacidade também que ele tem de se recuperar dessa lesão, ela é mais lenta. Até por conta dessa questão que o Dr. Benjamin frisou da reserva funcional. Tá? Então, isso tem que estar sempre levado em consideração. Você tem que começar de uma forma lenta e progressiva. O que a gente tem que pensar, isso vale para qualquer idade, mas isso em geriatria, na terceira idade, isso fica muito evidente. É nas mensagens que nós estamos dando para o nosso corpo. Eu gosto de falar para os meus pacientes que o corpo humano é uma máquina extremamente inteligente. A gente só tem que saber dar o comando. Se você mostra para ele que o importante é ficar sentado, daqui a pouco a pessoa não consegue nem mais sair do lugar, né? Eu, como geriatra, muitas vezes fico vendo o fim da linha. Eu vejo aquela pessoa que não sai da cama e fala, puxa, se tivesse feito isso ou aquilo 20, 30 anos atrás, não estaria assim hoje. Às vezes, isso ou aquilo que eu estou me referindo é atividade física, na maior parte das vezes, né? Criar músculo, tá? Então, a mensagem é essa, quando você está fazendo exercício, você está dando essa mensagem para o seu corpo, está mostrando para o seu corpo que ele é importante. E ele vai responder. E vai responder de uma forma muito positiva. Tá? Então, no sentido de perda de massa muscular, às vezes fala, mas eu estou bem. Tudo bem, mas vamos fazer exercício até para criar uma reserva. Porque vai que acontece alguma catástrofe, né? Às vezes o idoso desenvolve por qualquer outro motivo uma pneumonia. Às vezes o fato dele ter músculos vai ser o diferencial entre ele sair do hospital andando ou precisando de uma reabilitação.
Porque ele, nessa intempérie aí que ele desenvolveu ao longo da vida, ele pode perder músculo. É importante ele ter essa reserva, ele ampliar essa reserva muscular. Agora é preciso também encarar nossas limitações com o passar do tempo, né, doutor Benjamin? O que eu quero dizer é que um idoso não vai fazer o que o jovem faz. Então, qual que é o sinal de alerta também para entender que é preciso rever aí alguma coisa na atividade física? A resposta do idoso ao exercício físico é muito boa. Muitos trabalhos publicados no mundo todo mostram que pessoas sedentárias, que nunca fizeram exercício nenhum na vida toda, idosos, eles ganham 200% de força em 6 meses de treinamento. Veja bem, quando nós falamos isso, às vezes as pessoas se assustam por falar em força. Mas imagina que um adulto, para levantar da cadeira, ele levanta o peso dele, mais ou menos 70 quilos, 35 quilos em cada perna. Por que não fazer um leg press com 15, 20 quilos? Por que isso é tão assustador? As pessoas se assustam quando você fala em peso, quando você fala em carga, mas ela precisa disso para se mobilizar. O Dr. Paulo falou muito bem colocado que a reserva funcional ela vai se deteriorando ao longo da vida. E a pessoa precisa ter essa reserva para passar qualquer intempérie, qualquer coisa que aconteça. Isso vai no dia a dia. A visão que nós temos dentro da medicina esportiva para a terceira idade é fornecer uma longevidade que é inerente hoje no mundo todo e no Brasil está cada vez maior, mas nós queremos dar qualidade de vida e independência. Porque quando nós falávamos em idosos há 15, 20 anos atrás, a gente associava o idoso com uma enfermeira, ou com um filho, ou com um cuidador. A gente está vendo isso cada vez menos. Primeiro, pela falta da mão de obra, e segundo, que o próprio idoso está buscando alternativas para não ficar dependente de ninguém, tanto fisicamente quanto mentalmente. Que a gente estava até conversando há pouco tempo, sobre os exercícios que a gente também acaba fazendo, estimulando o cérebro, mesmo fazendo exercício físico. Você tem que fazer contagem, você tem que se expressar como você está, saber como é que está a posição do teu corpo. Então, tudo isso estimula, além da irrigação cerebral, que comprovadamente é beneficiada pelo uso do exercício físico. Tá, e não é só aspecto físico, então, mas emocional também. Sem dúvida nenhuma. Isso tem a ver com envelhecimento saudável, né? E quando a gente fala, as pessoas não levam tanto em consideração, mas há uma tendência natural ao isolamento com a terceira idade. Está cheio de idoso por aí, só que você não vê eles andando na rua. A maior parte deles está em casa. A fato dele ter essa motivação para ir para a academia até gera um contexto social que, independente do benefício físico, vai ter um benefício para o emocional. Ele muitas vezes vai conhecer pessoas, vai fazer amigos, e isso tem uma importância enorme até para prevenir doenças como a depressão. Quem hoje dá importância para estar com os amigos? Né, num mundo tão egoísta como hoje. Então, às vezes, o fato de você estar indo fazer uma atividade física agrega muito mais do que você imagina. Não é só o benefício físico. Tem uma série de outros valores agregados que são vitais aí. Vou fazer uma pausinha aqui na conversa e o JC Debate volta já. Corpo e mente em equilíbrio.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre atividade física para idosos e academias terapêuticas. Uma parceria entre academias particulares e o poder público está oferecendo aos idosos a oportunidade de voltar a praticar esportes. Com Dona Júlia, não tem preguiça. Ela frequenta a academia diariamente. Antes disso, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muito nervoso, eu tinha muita dor. Eu não tinha força assim para fazer as coisas, trabalhar. As atividades fizeram Dona Júlia abandonar os remédios para a pressão alta. Também fizeram seu Romildo, diabético há 20 anos, superar problemas de visão em nome de outros ganhos. Mudou a disposição, né? Emagreci bastante. Quanto? Eu tinha 118 e estou com uns 95. Os exercícios físicos trazem benefícios para pessoas de todas as idades. Na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, um projeto tem trazido a população idosa mais carente para dentro das academias. 1, 2, 3, 4. 83 idosos com renda mensal de até 3 salários mínimos frequentam as 6 academias parceiras da Secretaria do Esporte. Dona Maria, de 71 anos, foi uma das primeiras a aderirem ao projeto e já sente resultados. Tornozelo, no joelho eu não sinto nada. A gente sente dor aqui, dor ali. Então essas coisas já saíram 80%. Aqui da questão das academias terapêuticas, mas não são todos os idosos que têm acesso a esse tipo de serviço. Então, qual é o papel do poder público para também dar um empurrãozinho aí na qualidade de vida dessas pessoas? Eu acredito que seja muito importante. A iniciativa é ótima. Agora, precisa ser visto como esses exercícios estão sendo acompanhados nestas academias. Porque pelo que eu vi do vídeo, a gente vê alguns aparelhos que não são apropriados para esse público. E eles estavam executando alguns movimentos também de forma que nós tomamos um certo cuidado. Então, a iniciativa é muito boa. Agora, eu acho que pode ser melhorado contratando fisioterapeutas, educadores físicos e médicos da área para que possa acompanhar. Quem não faz nada, é totalmente sedentário, sente um benefício imediato do exercício, que é como nós vimos na reportagem, em 3 meses, de fato acontece, as pessoas melhoram. Agora, uma questão é a pessoa que nunca fez atividade física nenhuma, sedentária a vida toda, chega à terceira idade, por um motivo ou outro, sente que tem mais tempo, agora tem vontade de começar a fazer alguma coisa. Tudo bem também começar do zero assim? Tudo bem. O que nós pedimos é que faça uma avaliação médica, não é, Paulo? Exatamente. E o Paulo pode falar isso melhor para nós, como seria essa avaliação médica, uma vez que o médico libera o idoso independentemente da idade e se nunca fez nada, o médico liberando ele, nós colocamos um programa de exercício. Então, na minha opinião, a iniciativa é muito boa, Andresa, mas tudo tem que ser pesado, né? Risco e benefício. Então, a gente vai pesar qual que vai ser o benefício da pessoa que nunca fez atividade física começar. Vai ser enorme. Qual que é o risco? O risco é ela ter uma lesão. Tá? Então ela tem que fazer uma avaliação médica. Mas não tenho condição de passar por médico, vai demorar 6 meses. Mas tem supervisão lá para fazer exercício? Não tem. Você começa a criar uma série de impeditivos. Qual que é o risco dela não fazer? Será que não é maior até, às vezes, do que ela ir fazer alguma atividade física? Porque, a preocupação das famílias. Exatamente. Às vezes o benefício que ela vai ter de uma atividade física é tão grande que até sobrepõe-se ao risco. Agora, se eu tiver que dar uma orientação em geral para essas pessoas, eu tenho dificuldade de ter acesso ao médico, tenho dificuldade de fazer os exames para ver se eu realmente posso, a orientação é muito básica. Tudo que você começar de uma forma lenta e progressiva, se você tiver algum problema, esse problema vai ser pequeno. O seu corpo vai reclamar para você. Se você for ter alguma dor, você vai ter uma dor pequena e o seu corpo vai te avisar, opa, você está exagerando. Tá? Então, o problema é justamente o seguinte, eu nunca fiz nada, então deixa eu começar, já vai começar pegando pesado. Não, você vai ter problemas.
Então, devagar. Tá? O ideal, é claro, o ideal é você fazer os exames, ver se você está apto. O ideal é você ter uma supervisão. Mas, muitas vezes, o ideal não é o possível. Você vai privar essa pessoa desse benefício? Às vezes, é melhor ela fazer de uma forma lenta e progressiva e devagar, né? E, se ela tiver algum problema, esse problema, muito provavelmente, não será de grande porte. Agora, esses equipamentos, aparelhos que a gente encontra pela cidade, né, voltados muitas vezes para os idosos, para fazer exercício, mas não tem ninguém ali para dar uma orientação. É justamente essa lógica. Eu vejo, né, esses aparelhos em parques muito mais como uma atividade lúdica, uma brincadeira para a terceira idade do que o exercício efetivo propriamente em si. Nós temos a atividade física, que é um exercício que tem gasto calórico independentemente do seu objetivo. E temos o exercício físico, que é com gasto calórico e com um objetivo específico. Quando você parte para esses aparelhos de parque, não se tem nenhuma resistência naquele aparelho. Então, muitas vezes, você vê a pessoa fazendo aquela roda 5, 10 minutos e não sai daquilo. Aí ele cansa e ele vai para outro braço. Isso fazendo repetitivamente pode causar as famosas LERs, que são as doenças, as lesões por repetições. Então, você acaba levando, mesmo sendo um aparelho aparentemente sem nenhum risco, sem orientação, ele é perigoso também. Foi naquela reportagem que a gente viu, nos 3 primeiros meses, é o tempo que a gente precisa para fidelizar o idoso na academia, que é quando ele começa a sentir o benefício. Só que se a pessoa faz de forma não orientada, depois do 3º mês vem a lesão. E como o Dr. Paulo falou, se o exercício é intenso, como estava mostrando na reportagem, a lesão vai ser maior. Então, precisa se ponderar muito bem o que você quer com o parque. É diversão? É passar seu tempo? Tá ótimo. Mas querer prescrever exercício naqueles equipamentos, eu acho um risco. Agora, entre academia, entre musculação e caminhada, que é sempre tão recomendada, né, para todos, Isso, o que indicar para os idosos? Já me fizeram essa pergunta e eu respondi sem a menor sombra de dúvida, né? Se eu tiver que escolher uma modalidade de exercício para o idoso, essa modalidade seria a musculação. E o raciocínio é muito simples. Não estou falando mal da caminhada, estou dizendo que a que vai ter mais benefício para o idoso, né? O idoso, ele não vai, com o passar dos anos, fazer atividades prolongadas na vida dele. Pode até ser que ele faça, mas o principal que ele vai precisar para o dia a dia são atividades curtas. Que é o quê? É você levantar da cadeira, ir até ali, subir uma escada. Ele não vai ficar carregando peso. Nesse sentido, né? Por que eu friso isso? Todo mundo, às vezes, dá muita importância para o braço. Mas ele não precisando carregar peso, ele vai ter que carregar o peso do corpo dele. Então, é muito importante priorizar as pernas, os membros inferiores, que vão carregar o peso do corpo. Segundo lugar, as costas, para manter a postura. Tirar aquele estigma do idoso que é sempre corcunda. Tem que manter a postura. E, por último, o braço. O abdômen estaria em terceiro lugar, vamos supor, né? Mas o braço tem a sua importância, mas não é o principal que ele vai usar. Apesar do que a gente vê muitas vezes, né? Priorizar o braço e tal. Ele tem que carregar o peso do corpo. Caminhada é bom? É bom. Mas é bom no sentido de melhor do que não fazer nada. Quais outras atividades? Natação? Natação, aí vai depender do enfoque que você dá para a natação, né? Você pode fazer uma natação até voltada para ganhar músculo, né? Ou você pode fazer uma natação voltada para trabalhar a parte cardiorrespiratória. Tudo depende de como é orientada aquela atividade, tá? Mas o que eu acrescentaria, além de musculação e eventualmente uma atividade aeróbica, né, que envolve preparo físico, no caso dos idosos é importante você fazer exercícios de equilíbrio. Porque um dos maiores problemas na terceira idade são as quedas. A gente podia marcar um programa inteiro aqui só para falar sobre quedas, um dos grandes gigantes da geriatria aqui. Mas você fazendo exercícios de equilíbrio e de fortalecimento,
você vai ter uma grande prevenção nessa área aí. Nosso tempo está acabando, a expectativa de vida aumentando. Quanto o nosso país aí está se dando conta disso? Essa ficha já caiu para cuidar dos nossos idosos como eles merecem nessa questão da qualidade de vida? Eu acredito que sim, que o Brasil tem avançado muito nesse quesito. Existem programas discutidos no governo, vários projetos em andamento, e está preocupado sim, porque é um processo irreversível. A cada ano, 1,1 milhão de pessoas chegam na terceira idade. Então, é um montante muito elevado e também a taxa de natalidade vem caindo. E eu acredito que o Brasil está caminhando bem, embora precisa de mais diálogo entre a classe médica e a classe governamental para que se façam programas mais adequados e com maior sucesso para a população. Doutor Paulo. Eu acho que sim, mas eu acho que ainda precisa fazer muito. Um exemplo, né? Alguns anos atrás não se via, por exemplo, vagas de idosos nos shoppings ou nos estabelecimentos comerciais. Hoje isso é uma realidade. Fila para idoso, né? Mas a questão da educação em relação ao tratamento do idoso é algo que eu acho que se leva muito tempo, são gerações para você mudar. Eu acho que é isso que carece mais de investimento, na minha opinião. Você indo para países desenvolvidos, muitas vezes não é a assistência médica que faz o diferencial para eles chegarem bem na terceira idade, é a mentalidade de uma população. A forma como o motorista de ônibus pisa no freio é diferente no Japão e no Brasil, né? Porque ele sabe que ele pode estar levando uma série de idosos, não estou falando de idosos 60 anos, idosos 80 para cima no Japão, e se ele pisar muito forte no freio, as consequências vão ser muito graves, tá? Muitas vezes o idoso ele não sai de casa no Brasil por causa disso. É a questão da estrutura toda, né, doutor Paulo? Às vezes a calçada não é bem conservada, ele vai sair para fraturar o fêmur, né? Ou ele caiu uma vez, ele não sai a segunda. Então, ainda é algo embrionário, na minha opinião. Muito está sendo feito, sem dúvida, tem que ser elogiado, mas tem que ser um trabalho constante, porque é uma tendência. O Dr. Benjamin frisou muito bem. A população está envelhecendo e a passos largos. Isso é fato. Irreversível. Irreversível. E bom para todos nós, né? Nós aprendemos muito com as pessoas mais velhas. Sem dúvida. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado pelo convite. O JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre Brasil e Mundo você encontra no cemais.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você.